Eu amo o cara de paixão, mas ele ainda está tentando malhar, e ele está em uma cadeira de rodas. E eu fico tipo, Ronnie, vem lá, cara. É hora de deixar ir, de Dexter Jackson dizendo a Ronnie Coleman para finalmente deixar o fisiculturismo de lado, até Kai Greene pedindo aos fãs para rezarem por Ronnie enquanto sua situação de saúde piora cada vez mais. Os fisiculturistas profissionais estão começando a falar sobre a realidade dolorosa da condição de Ronnie. Aqui está o que eles tinham a dizer. Kai Greene. Kai Greene descobriu do jeito que a maioria de nós descobriu, rolando a tela. Ele não estava assistindo às notícias. Ele não estava em um grupo de mensagens com os rapazes da Olimpíada. Ele estava apenas cuidando da sua vida quando a postagem de oração de Liane o parou completamente. E ali, Kai teve que se preparar. Tive a chance de notar pela primeira vez enquanto lia uma oração que foi postada por Liane. Porque quando um campeão MR, Olímpia 8 vezes, está pedindo publicamente ao universo para poupar outro MR Olímpia 8 vezes, você já sabe que o quadro não é bonito. Ele estava pedindo bênçãos, você sabe, para ser compartilhado com Ronnie Coleman. Kai admitiu algo que muitos fãs nunca querem dizer em voz alta, que seu primeiro instinto era se desligar. Ele não queria saber. Ele não queria se preparar para o pior. Porque quando um rei do esporte está em condição crítica, a próxima frase geralmente quebra seu coração. E certamente foi uma loucura para suportar. Mas Kai não ficou preso no pessimismo. Ele mudou. Ele disse que a comunidade precisava compartilhar energia inspiradora porque Ronnie ainda estava vivo. E um homem ainda respirando é um homem que ainda pode se recuperar. Esse é Kai. Esse é o cara de pensamentos viram coisas. O cara que construiu uma marca inteira em torno do poder da crença se transformando em osso e músculo. Então ele foi para onde a maioria dos profissionais não vai. Ele virou o espelho de volta para si mesmo e para o esporte. Sempre acreditei que eu era feito melhor pela minha ambição. Kai também falou sobre a pressão, a coisa que ninguém avisa quando você viaja profissionalmente, a pressão de permanecer massivo para sempre, para manter a massa muscular porque é o que os fãs e acho que as pessoas em geral, eles querem essa é a expectativa dos fãs querem que seus gigantes permaneçam gigantes, aposentados ou não, feridos ou não, e essa pressão empurra os caras de volta para a academia quando deveriam estar na mesa de recuperação, os empurra a perseguir um pico que já passou. Parece com alguém que conhecemos? Kai não disse o nome de Ronnie quando disse tudo isso. Ele não precisava. Toda a comunidade leu entre as linhas. Os críticos atacaram, disseram que Kai estava lançando sombra disfarçada de filosofia. Os defensores disseram, não. Ele estava finalmente dizendo a verdade que ninguém mais diria. De qualquer forma, o homem teve coragem de falar sobre o custo da grandeza enquanto o rei ainda estava na UTI. Isso leva coragem. Sua palavra final, porém, amor puro, oração pura, crença pura de que ele é um gigante entre os homens, e gigantes não caem fácil. Dexter Jackson tem dito isso por anos, antes da sepse, antes da cadeira de rodas se tornar uma fissura permanente, antes de metade dos fãs saber quão ruim as costas de Ronnie realmente eram. A lâmina disse a parte quieta em voz alta. Quer dizer, olhe para Ronnie até hoje. Eu amo o cara de paixão, mas ele ainda está tentando malhar. E ele está em uma cadeira de rodas. Dexter não estava sendo cruel, estava sendo um amigo, o tipo de amigo que te diz a verdade quando todo mundo ao seu redor está apenas aplaudindo. Eu fico tipo, Ronnie, vem lá, cara. É hora de deixar ir Tough Love de um MR. Olímpia 2008 para um MR Olímpia 8 vezes em público, na câmera, e Dexter sabia exatamente o que estava fazendo. E simplesmente me dói ver ele ir de onde ele era para onde ele está agora. Isso dói. Isso não é um ator falando. Esse é um homem que viu seu irmão sangrar pelo esporte e finalmente disse chega. Mas aqui está o que fez a mensagem de Dexter posar diferente. Ele não apenas apontou o dedo para os outros, ele apontou para si mesmo primeiro. Ele explicou que mudou seu estilo de treinamento inteiro porque viu o que aconteceu com os caras que não fizeram. Ele, Dorian e Nasser, todos esses caras você sabe, muitos ferimentos. Essa é a escalação. Os monstros de massa, as lendas, as histórias de advertência, e Dexter olhou para todos eles e fez uma escolha diferente. Eu não vou seguir esse caminho. Eu vou fazer algo diferente e vou mudar. E quando a notícia de sepse de 2025 veio à tona, cada clipe de Dexter dizendo que é hora de deixar ir foi repostado com uma nova legenda. Ele te avisou, nos alertou. Até mesmo os atletas tiveram que admitir que a lâmina tinha estado cortando barulho o tempo todo. E talvez esse seja o trabalho mais difícil no fisiculturismo, ser o amigo que dispare quando todo mundo está gritando uma série a mais. Sean Hay é o analista, a consciência, o cara que não tem medo de dizer o que ninguém mais dirá. E ele tem dito isso sobre Ronnie por anos. Quando Generation Iron lançou o documentário Ronnie Coleman The King, Sean foi um dos primeiros a compartilhar sua reação honesta. Ronnie foi um estudo de consistência e dedicação. Esse é elogio alto de um homem que não é generoso com elogios. Sean chamou Ronnie de humilde, chamou de gracioso, disse que perder nunca esteve nem um pouco em seu vocabulário uma vez que ele aprendeu a ganhar. Sabia que havia um preço a ser pago, mas aqui está para onde Sean foi, para onde quase ninguém mais ousou ir. Ele disse claramente, o preço sempre seria físico. O preço sempre seria permanente. Ronnie não tropeçou nessa condição. Ele se inscreveu para isso no dia em que colocou aquela barra de 800 libras nas costas. Sean não disse isso para desrespeitar, disse para esclarecer, para nos lembrar que nada sobre o estado atual de Ronnie é aleatório ou injusto. É a matemática do que ele pediu ao seu corpo para fazer. Em outros vídeos e mesas redondas ao longo dos anos, Sean foi mais apontado. Ele disse que o estilo de treinamento de Ronnie poderia literalmente matá-lo. Ele disse que o levantamento pesado em uma cadeira de rodas era uma tragédia esperando para acontecer. Ele disse que alguém precisava intervir e dizer a Ronnie chega.
Ronnie Coleman é um exemplo brilhante do que você quer ser quando crescer. É assim que Sean encerrou sua reação ao documentário. Apesar de toda sua crítica, apesar de todos os avisos, apesar de todos os anos dizendo a Ronnie para desacelerar, Sean olhou para a totalidade do homem e disse: isso é quem você deveria aspirar. Flex Wheeler. Flex Wheeler é o único homem nesta lista que sabe como o corpo de Ronnie se sente de dentro porque Flex passou pelo inferno ele mesmo. Insuficiência renal, cirurgia vascular, uma perna que quase foi amputada. Então, quando Flex fala sobre Ronnie, não é um debate. É uma fraternidade de sobreviventes. Vem, ele é o rei. Ronnie sempre será o rei. É assim que Flex abre qualquer conversa sobre Ronnie, com reverência, com o mesmo tipo de devoção que você dá a um deus que você viu pessoalmente levantar um edifício. Eu espero estar vivo e espero que seja seguro olhar para a pessoa que derrotou seu melhor físico. Flex estava falando sobre quem quer que pudesse um dia superar o melhor físico de Ronnie, e ele estava dizendo que não acredita que isso acontecerá em sua vida útil. É assim que Flex coloca Ronnie tão alto. Ele não acha que o mundo está pronto para quem o pode derrotar. Mas Flex também soltou uma bomba de verdade que muitos fãs não sabem. Ronnie era natural por muito tempo. Como realmente longo. Ele virou profissional e competiu limpo. Ronnie virou profissional e competiu como um profissional naturalmente por muito tempo. Isso muda toda a história, não é? Porque a maioria das pessoas imagina Ronnie como um tipo de super soldado engenheirado quimicamente desde o primeiro dia. Flex está dizendo, não, a base era real. A fundação era limpa, a grandeza já estava no homem antes de qualquer outra coisa ser adicionada à equação. Então Flex contou a história de como Ronnie veio para ele pessoalmente. Diz que estava cansado de ser derrotado. Perguntou o que Flex estava fazendo. E Flex, sendo Flex, não segurou o jogo de volta. Ele deu o playbook. E Ronnie foi para casa, aplicou e no ano seguinte homem diferente, físico diferente, era diferente. Mas aqui está o lugar onde a empatia de Flex soa diferente de qualquer outro nesta lista. Porque Flex viveu sua própria versão do pesadelo de Ronnie. Flex passou por problemas renais. Flex perdeu uma perna. Flex sabe como se sente quando o corpo que o trouxe fama e fortuna se torna sua prisão. Então, quando Flex fala sobre as cirurgias de Ronnie e a dor de Ronnie e a batalha contra a sepse de Ronnie, ele não está teorizando. Ele é Phil Heath. Phil Heath recebeu a notícia na mesma manhã que todos os outros, 30 de junho de 2025. E atingiu o diferente porque Phil não tinha acabado de ver Ronnie na capa de uma revista. Ele tinha estado na estrada com ele em um clipe de TMZ de Sports. Phil disse que estava apenas em turnê com Ronnie na Itália semanas antes representando uma empresa de suplementos fazendo encontros e cumprimentos, apertando mãos, posando para fotos com fãs que voaram de 3 países apenas para respirar o mesmo ar que 2MR. Olímpias. Então o telefone vibra, as mídias sociais explodem. O rei está no hospital. Phil não foi rodear o assunto. Ele reconheceu o que todos sabíamos. Ronnie tinha passado por muito com as cirurgias de quadril, as cirurgias nas costas, a dor crônica que transformou uma montanha caminhando em um homem com muletas. Phil e sua esposa disseram que estavam tentando manter os espíritos altos, tentando enviar energia positiva, chamando Ronnie de um dos pilares do fisiculturismo. Essa palavra ali, pilares, não é aleatória. Um pilar é o que sustenta o edifício. Tiriu, a coisa inteira cai. Phil estava dizendo sem dizer que Ronnie não é apenas uma lenda em um pôster. Ele está suportando carga. O esporte se apoia nele. Ele apontou algo silencioso mas pesado. Ele tinha acabado de estar com Ronnie semanas atrás. Saudável o suficiente para voar pelo Atlântico. Saudável o suficiente para trabalhar uma multidão. E agora isso. É assim que rápido a vida pode virar para um fisiculturista de 61 anos, então com isso ou um fisiculturista cujo corpo passou pelo que o de Ronnie passou. Um minuto você está assinando autógrafos na Itália, o próximo você está na UTI. A homenagem de Phil tinha uma nota diferente da de Kai Filosóficas. Phil era direto, pessoal. Ele nomeou as cirurgias, nomeou a luta. Ele não fingiu que Ronnie estava apenas tendo um dia ruim. Ele tratou Ronnie como um amigo passando por um inferno, não uma lenda congelada no tempo em um pôster mais amplo. E talvez essa seja a coisa mais respeitosa que um campeão colega pode fazer, recusar-se a mitologizar o homem, apenas amá-lo. Jay Cutler. Jay Cutler deve toda a sua carreira a Ronnie Coleman. Ele te dirá isso mesmo. Sem o rei para perseguir, o 4 vezes MR Olímpia diz que nunca se torna Jay Cutler. Em um encontro de Fitness Vault logo depois que a notícia de sepse veio à tona, Jay não entrou em pânico. Ele não catastrofizou. Ele nos deu direto. Ele disse que Ronnie teve um problema com sua saúde, que a sepse era um inimigo sério, mas que Ronnie ainda estava na academia, ainda treinando, ainda lutando, apenas não conseguia caminhar. E Jay acreditava com o tipo de confiança que você só tem quando você pessoalmente viu um homem fazer supino 500 libras para diversão, que ele vai ficar bem. Agora, pense nisso por um segundo. A maioria das pessoas, quando ouve falar de sepse, ouve sinos de funeral. Jay Cutler ouviu Ronnie e vai se recuperar. Isso não é negação. Esse é o conhecimento profundo porque Jay e Ronnie não eram apenas rivais, eram companheiros de alma, viajavam juntos. Competiam um contra o outro naquelas guerras lendárias de Olimpíada dos anos 2000. Eles observavam um ao outro dieta. Viram um ao outro nos piores momentos nos bastidores, o vomito, os cãibras, a bomba que não vinha. Jay disse algo que acertou forte. Ele diz, sem Ronnie Coleman, eu não seria Jay Cutler. Isso não é bajulação. Essa é a verdade de como a grandeza funciona. Ferro aguça ferro. O rei aguçou o príncipe. O príncipe se tornou o próximo rei. Mas Jay foi honesto sobre outra coisa também.
Ele treinou diferente de Ronnie, sempre fez. Jay usava parciais. Jay jogou mais inteligente. Jay disse não quando seu corpo disse não. Ronnie nunca disse não. É por isso que Ronnie é Ronnie, e essa também é parte do motivo pelo qual Ronnie agora está em uma cadeira de rodas. Toda a internet de fisiculturismo tem debatido isso por uma década, porque Jay ainda caminha e Ronnie não. Mesma era, mesmas demandas, mesmo ecossistema químico, resultados diferentes. Alguns dizem que é estilo de treinamento. Alguns dizem que é o quão rápido Ronnie voltou ao levantamento após a cirurgia. Alguns dizem que é decisões cirúrgicas. Alguns dizem que é apenas genética rolando dados diferentes. Jay não colocou em uma coisa. Ele apenas disse que Ronnie fez o que precisava fazer para ser o melhor. Esse é um ponto de vista generoso. Esse não é um ponto de vista de rival. Esse é um ponto de vista de amigo. E então ele disse a coisa que quebrou muitos corações. Ele disse que dói. Dói ver o homem que você costumava perseguir no palco agora tendo que ser empurrado pelo aeroporto. Dói ver as mesmas pernas que agacharam meia tonelada não conseguem sustentar um corpo que costumava se mover como um tanque. Jay manteve o otimismo na câmera. Manteve a energia alta. Mas o subtexto estava ali. Ele estava se preparando a si mesmo e a nós para o que quer que viesse a seguir. Ele tinha visto Ronnie voltar de muito mais cirurgias do que contar. Por que não mais um retorno? Os críticos tiveram seu dia de glória. Disseram que Jay deveria denunciar o sistema. Disseram que Jay era muito suave. Disseram que ele deveria usar sua plataforma para empurrar por mudanças no fisiculturismo. Jay não mordeu. Ele ficou em sua lane. Ele ficou leal. Ele ficou Jay. E talvez seja exatamente isso que Ronnie precisava ouvir quando abriu seu telefone naquele leito hospitalar. Não uma palestra, apenas um irmão dizendo: "Você consegue, mano." Lee Haney. Lee Haney é a coisa mais próxima que esse esporte tem de uma capela. 8 vezes MRL Olímpia, empatado com Ronnie no topo da montanha. E quando a notícia de sepsis apareceu, ele não agarrou um microfone, ele agarrou uma bíblia. Seu post no Facebook lia como um verso de uma capela. Ele escreveu: "Pai Celestial, pedimos em nome de Jesus que você toque e cure o corpo do nosso querido irmão. Segure e mantenha Ronnie em seus braços." Era isso. Sem política, sem crítica, sem comentários sobre métodos de treinamento, apenas uma oração pedindo misericórdia a um homem e sua família. E o mundo do fisiculturismo parou de rolar porque quando Lee Haney diz ore, você ora. Este é um homem que nunca carregou a controvérsia que outros campeões carregaram, nunca teve feudos públicos, nunca jogou sombra em seus sucessores, nunca sequer pareceu bravo porque Ronnie empatou seu recorde, Phil o perseguiu. Lee construiu sua vida com fé em primeiro lugar, aptidão em segundo lugar. Lee Haney representa uma era diferente do fisiculturismo, uma mais medida, uma mais estética, uma versão do esporte onde você poderia ser elite sem quebrar sua coluna pela metade. Ele se aposentou antes da era dos monstros de massa ir para a órbita. Ele assistiu Ronnie levar o jogo de tamanho para lugares onde nenhum corpo humano deveria ir. E Lee foi registrado antes de tudo isso. Ele chamou fisiculturistas de gladiadores. Ele disse que eles se inscrevem sabendo que a arena é perigosa. Ele não fingiu que o esporte era seguro, mas também nunca pregou sobre como ele deveria mudar. Isso criou atrito. Alguns dizem: Lee deveria ter falado mais sobre extremos de treinamento, deveria ter usado sua autoridade moral para empurrar por melhor segurança, deveria ter alertado os rapazes jovens. Ele não. Ele ficou em sua lana. Ele rezou. Críticos chamam isso de diplomático. Defensores chamam de humilde. O próprio Lee provavelmente chama de caminhar com fé e cuidar da própria vida. Há sabedoria em não se nomear policial do esporte quando você não está mais no vestiário. Mas, aqui está a coisa mais profunda. O post de oração de Lee se tornou a bandeira de manifestação para toda a comunidade. É assim que Kai Greene descobriu. É assim que milhares de fãs encontraram seu caminho para um tom mais inspirador em vez de rolar desesperadamente. Lee não apenas rezou, ele liderou. Ele pediu sabedoria para os médicos de Ronnie. Ele pediu força para a família. Ele pediu misericórdia e cura física. Ele moldou a crise de Ronnie como um momento espiritual, não apenas um médico. E esse remoldamento importou. Puxou as pessoas do modo de piedade para o modo de propósito. A contenção veio da multidão de ciência, pessoas que disseram que a oração não conserta sepse, pessoas que queriam que Lee falasse sobre falhas sistêmicas, pessoas que disseram que toda essa fé era apenas esquivar a responsabilidade. Mas Lee nunca seria essa voz. Isso não é quem ele é. Ele é a capela, não o tribunal. E silenciosamente, seu post de oração provavelmente fez algo que as atualizações médicas não conseguiram. Disse a milhões de fãs de fisiculturismo que seu rei era amado, que sua vida importava além de seus troféus, que o homem sob o músculo estava sendo mantido em braços maiores do que qualquer pose que ele jamais acertou. Quando o rei caiu, as portas da capela se abriram, e Lee Haney, o gigante gentil da maior era, ficou na frente daquela capela e liderou a oração que uniu um esporte inteiro. Vítor Martinez. Vítor Martinez conhece infecção. Ele viveu. O dominador dominicano sobreviveu a uma grave infecção bacteriana espinal que quase encerrou sua vida. Então, quando a notícia de sepse sobre Ronnie caiu, Vítor não especulou, reconheceu. Em entrevistas de Generation Iron, Vítor analisou as possíveis causas com o tipo de clareza que você só obtém de alguém que esteve do lado errado de um leito hospitalar. Ele disse algo que muitos fãs perderam. Ele disse que algumas das cirurgias de Ronnie foram secundárias porque o homem estava treinando muito na academia, não as cirurgias causando colapso, o treinamento forçando as cirurgias.
Frame indiferente, implicação mais pesada. Vitor descreveu os caminhos múltiplos que a sepse pode fazer através de operações, através de sistemas imunológicos comprometidos, através de anos de viagens e estresse se acumulando no corpo como dívida silenciosa. E ele apontou para a filha. Ele falou sobre como uma criança de 13 anos notou o delírio, a transpiração, a febre e agiu rápido, salvou a vida de seu pai. Esse detalhe acertou diferente vindo de Vitor, que ele mesmo teve que ser apressado para cuidado emergencial durante sua própria crise. E aqui está apenas a parte contenciosa que surgiu quando Vitor se recusou a chamar o estilo de vida de Ronnie de erro. Ele simplesmente disse que você não pode ensinar truques novos a um cachorro velho. Disse que respeitava homens como Ronnie que viviam em seus próprios termos. Disse que hardcore é hardcore e você não conserta isso com palestras. Isso irritou algumas penas. A multidão de reforma queria que Vitor usasse sua história como um aviso. Queria que ele dissesse que fisiculturistas precisam acordar. Ele não. Ele deu ao homem sua dignidade. A posição de Vitor é em camadas. Ele reconhece a causa. Ele nomeia os riscos. Ele valida as consequências, mas se recusa a desrespeitar a escolha. Esse é um fio que outros profissionais não conseguiam caminhar. Ele também fez algo sutil, mas importante. Ele elogiou o trabalho de conscientização de Ronnie. O movimento Draw Strong, o empurrão de educação sobre sepse. Vitor disse isso é o que os campeões fazem. Eles pegam sua dor e a transformam em proteção para outra pessoa. Porque aqui está a coisa que ninguém fala. A sepse mata centenas de milhares de pessoas a cada ano. A maioria das pessoas não tem ideia de quais são os sintomas. A filha de Ronnie, Shmi, conhecia o suficiente para detectar. A maioria das crianças não. Vitor usou sua plataforma para amplificar isso. Ele disse aos espectadores se tivessem um ente querido agindo confuso, transpiração fria, correndo febre sem razão, leve-o para um hospital. Não espere. Não reze. Mova-se. Os críticos ainda empurraram. Eles disseram que Vitor deveria ter ido mais longe no estilo de vida do fisiculturismo. Deveria ter usado sua própria experiência quase fatal como um sino de aviso mais alto. Ele não mordeu. Ele disse que sua escolha era sua escolha. A escolha de Ronnie era a escolha de Ronnie. Ambos os homens ainda estão aqui. Ambos os homens têm histórias para contar. Talvez essa seja a posição mais honesta de todas. Dois monstros de massa que quase morreram. Ambos dizendo, eu faria de novo, mas por favor aprenda os sinais de aviso para não ter que passar por isso. Isso não é glorificação. Essa é a sabedoria conquistada a duro custo de homens que pagaram em sangue. Brian Dobson. Brian Dobson é o cara que começou tudo isso. Sem ele, não há rei. Sem ele, não há Ronnie Coleman. Por volta de 1990, um colega policial levou um recruta silencioso para a Metroflex Gym de Brian em Arlington, Texas. Brian olhou uma vez para as veias deste rapaz, os ombros, a densidade natural, e ofereceu uma filiação gratuita. Apenas compita em um show e a academia é sua. Esse rapaz era Ronnie. O resto é a história mais alta do esporte. Quando a notícia de sepse de 2025 apareceu, Brian não agarrou um microfone de podcast. Ele agarrou um halter. Metroflex começou a organizar o desafio do levantamento de terra mais quente que o inferno, um evento comunitário. Levantamentos de rodas de carroça, prêmios em dinheiro doados direto para a conscientização sobre sepse. Esse é um tipo diferente de tributo. Essa é a ação. As palavras de Brian eram curtas e pesadas. Ele disse, é hora de nós nos prepararmos e segurarmos Ronnie agora. Essa última palavra importa. Segure como você seguraria alguém em pé quando eles estão prestes a cair. Não abandono. Âncora, ele continuou dizendo à comunidade, nós temos suas costas, irmão. E ele quis dizer. Metroflex transformou o espaço em uma zona de tributo. As pessoas dirigiram de todo o Texas para levantar em honra de Ronnie. A cada série, uma oração. A cada placa, um obrigado. É aqui que a conversa fica bagunçada, porque algumas pessoas online começaram a apontar o dedo para Brian. Eles disseram que a cultura de Metroflex, a estética bruta da academia de força, a mentalidade de sem limites treinamento, é isso que fez Ronnie e é também isso que o quebrou. Brian empurrou de volta educadamente, firmemente. Ele foi registrado por anos dizendo que as cirurgias prejudicaram Ronnie mais do que os levantamentos. Se Ronnie tivesse sido gerenciado melhor pós-operatório, se ele não tivesse voltado ao levantamento pesado muito rápido depois de passar pela faca, o corpo teria se mantido junto por mais tempo. Essa é uma posição controversa. Cirurgiões com traçons iriam. Outros treinadores com traçons iriam. Mas Brian estava lá. Ele estava na academia para as recuperações. Ele viu o que funcionou e o que não. Os críticos o acusaram de ser defensivo, disseram que o treinador original não pode ser objetivo sobre o ambiente de treinamento que criou. Talvez, mas a lealdade de Brian a Ronnie não é falsa. O homem se mostrou para cada capítulo dessa história. Do recruta da polícia descobrindo o fisiculturismo para as vitórias de Olimpíada consecutivas para o leito do hospital para o retorno para treinamento leve. Quando Ronnie tinha força suficiente para caminhar de volta para a Metroflex após a recuperação, a academia o tratou como um santo retornando para casa. Câmaras rolavam, membros se alinhavam, ferro ressoava em respeito, e Brian, ele estava bem ali. O mesmo cara que entregou aquela primeira filiação gratuita para Ronnie 35 anos atrás. O mesmo cara levantando dinheiro para a conscientização sobre sepse hoje. Isso não é um treinador. Isso é família. Algumas pessoas nas sessões de comentários queriam que Brian pedisse desculpas pela era de treinamento pesado. Queriam que ele admitisse que Metroflex foi parte do problema. Ele nunca fez porque em sua mente Metroflex não é um problema para consertar. É um templo onde gigantes são construídos e Ronnie escolheu ser um gigante.
Brian apenas abriu a porta. Se a porta leva à glória e também leva à cirurgia, bem, esse é o comércio e Ronnie faria esse comércio de novo. Brian também. Esse é o vínculo. Essa é a fraternidade. É por isso que Metroflex ainda parece estar em casa. Ed Abil. Ed Abil é o fisiculturista britânico, virou enfermeiro, virou criador de verdade de mídia social. Ele não suaviza muito. Então, quando Ronnie caiu, os fãs esperaram para ver o que Ed diria. Ele o manteve culto e puro. Em um vídeo TikTok que circulou no início de julho de 2025, Ed apenas disse: "Aqui está desejando a Ronnie Coleman, a lenda do fisiculturismo, uma rápida recuperação. Todos nós estamos rezando por você." Isso é, sem mergulho profundo, sem análise de dieta, sem rant de nutrição. Apenas um homem com treinamento médico inclinando seu chapéu para uma lenda em apuros. Mas essa simplicidade acertou um nervo. Alguns fãs queriam mais de Eddie. Ele é uma enfermeira. Ele entende sepsia em um nível clínico. Ele sabe o que as infecções da corrente sanguínea fazem com o corpo. Ele poderia ter usado o momento para educar milhões sobre prevenção. Ele não. Ele escolheu graça sobre uma palestra. Críticos disseram oportunidade perdida. Defensores disseram classe. Não há resposta certa. O que o post rápido de Ed fez foi algo maior do que as palavras. Sinalizou a seu público inteiro que este homem merece seu respeito. Não faça piadas. Não debate da seção de comentários suas escolhas. Apenas rez. Vindo de Ed, que posa porque se alguém tivesse posição para criticar o estilo de vida de Ronnie de um ângulo médico, era ele, e ele escolheu não. Essa escolha foi alta. Seja o que você pensa sobre levantamento pesado, sobre esteroides, sobre cirurgias, sobre o custo de ser o melhor de todos os tempos, uma coisa em que toda a comunidade concorda: o rei ainda está aqui, ainda respirando, ainda perseguindo uma bomba a mais. Sim, cara. Leve, bebê. Se você gostou dessa análise, clique naquele botão de inscrição e fique por perto para a próxima, porque não terminamos de contar essas histórias. Nem perto.